E não se esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ainda dá tempo, corre lá, tá bom? Um abraço. Que a paz seja conosco, com todos nós. Que a paz do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre os nossos planos. Que a paz do Senhor possa nos alinhar com a vontade do Pai para nós. Em nome de Jesus. Números, capítulo 14, versículo 11. Números 14, versículo 11. Por fim, o Senhor, Jeová, Deus, estamos falando exatamente de Deus aqui. Por fim, Deus disse a Moisés: até quando me tratará este povo sem respeito? E até quando não depositarão fé em mim em vista de todos os sinais que realizei entre eles? Versículo 12. Deixa-me golpeá-los com pestilências e despojá-los, e deixa-me fazer de ti uma nação maior e mais forte do que eles. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao Senhor: então os egípcios forçosamente ouvirão que tu, pelo teu poder, fizeste este povo subir do meio deles. Versículo 14. E forçosamente o contarão aos habitantes desta terra. Ouvirão que tu és Deus no meio deste povo, tendo aparecido face a face. Tu és Jeová, e a tua nuvem está posta por cima deles. E de dia vais na frente deles, e na coluna de nuvem, e de noite na coluna de fogo. Versículo 15. Se entregasse este povo à morte, como se fosse um só homem entre as nações que ouvirão falar da tua fama, certamente diriam. Versículo 16. Visto que o Senhor não foi capaz de levar este povo à terra que lhes jurou, ele passou a matá-los no ermo. Versículo 17. E agora, por favor, torne-se grande o teu poder, ó Senhor, assim como falastes, dizendo: sou Jeová, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência, perdoando erro e transgressão. Mas ele, de modo algum, eximirá da punição, trazendo punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração. Versículo 19. Por favor, perdoa o erro deste povo, segundo a grandeza da tua benevolência, e assim como perdoaste a este povo desde o Egito até agora. O Senhor, Jeová, disse então a Moisés: devera perdoo, segundo a tua palavra. Eu perdoo deveras, segundo deveras a tua palavra. Que tipo de intercessão nós fizemos a um povo que nos rejeita? Que tipo de intercessão podemos fazer a um povo que rejeita a Deus? A intercessão, ela tem me agredido. Ela não tem me mudado, ela tem me agredido. Porque Gleice, eu entendi a intercessão de uma forma errada, não, incompleta. Eu entendi a intercessão de forma incompleta. Eu entendia que a intercessão era sobre oração e sobre jejum.
Mas a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses 2,17 diz que a fé sem obras é morta. E eu quero dizer que o quê? Se a fé sem obra é morta, a intercessão não é apenas jejum e oração. Até mesmo porque a ordem que recebemos, perdão, eu errei, é Tiago 2,17, que a fé sem obras é morta. E a ordem que recebemos é em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Então, se temos uma ordem de orar sem cessar, a intercessão jamais será apenas oração. Por isso que eu disse que não está errado, e sim incompleto. A intercessão é algo tão poderoso, que aqui em Números lemos que Moisés está diante do Senhor, clamando por um povo que rejeitou ao Senhor. E diante de uma destruição, se levantou um intercessor. Moisés foi levantado como libertador. Mas por muitas das vezes esse libertador foi guerreiro, esse libertador foi intercessor, esse libertador foi quem ungiu, foi sacerdote. Ele foi completamente várias partes do ministério. Um homem multiministerial, como o meu pai gosta de falar. A nossa ordem é orar sem cessar. No entanto, entendemos logo, intercessão não é apenas jejum e oração. O que a intercessão pede nos desafia. Porque Deus não nos chamou para a passividade, para a inércia. E o que mais me chamou a atenção, lendo o livro de Neemias, um copeiro, não qualquer um copeiro do rei. Um copeiro do rei foi levantado como edificador, como construtor, como intercessor. A intercessão sem oração é incompleta. Intercessão sem trabalho está incompleto. Intercessão sem compromisso está incompleto. Intercessão sem perseverança está incompleto. Deus não nos chamou em nenhum ministério para a passividade. Deus nos chamou para o trabalho. Aleluia. E todo trabalho vai ter inimigo, vai ter guerra, vai ter intercessão, vai ter que servir, vai ter que ter compromisso, não com o trabalho, mas com o Senhor. Às vezes entendemos que o nosso compromisso é com o pastor, mas a partir do momento que Deus dá-me uma palavra, meu compromisso é com Deus. Aleluia. Meu compromisso é com Deus. A partir do momento que eu tenho um esposo, mas Deus me dá uma ordem, o meu compromisso é com Deus. Todos nós somos levantados como intercessores. Todos nós somos levantados como intercessores da nossa família, do nosso casamento, da nossa maternidade, da nossa paternidade, do nosso ministério. Todos nós somos levantados como intercessores. E o que a Bíblia nos ensina é: intercessão requer de nós compromisso, joelhos dobrados, mãos firmes e perseverança. Livro de Neemias, no capítulo 1. Achei. Amém. 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 Neemias 1, Neemias 1, versículo 3 ao 4. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro,
Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei, e por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias está no palácio e chega a ele essa notícia que Jerusalém está queimada, está destruída, fendida. E quem ama a palavra do Senhor, ama o que o Senhor tem. Quem ama ao Senhor, ama ao que Ele fez. Ama a quem Ele estabeleceu. Quem ama ao Senhor sente dor quando o que é dele é tocado, quando o que é dele é destruído. Neemias podia estar muito bem, tranquilo, seguro, servindo ao rei. Mas ele chorou, ele lamentou, ele orou, ele jejuou. E na sequência, Neemias, no capítulo 2, versículo 2, ele segue com muita coragem diante do rei, mesmo triste, ele age, porque a intercessão ela nos move. Toda intercessão tem de mover, toda ela. Nenhuma intercessão é parada, todas elas move. A intercessão de Moisés para com um povo que rejeitou a Deus, moveu Deus segundo a palavra dele. Toda intercessão move. Neemias capítulo 2, versículo 2, vou ler do 2 ao 8. E o rei disse-me: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então, orei ao Deus dos céus. Ele não está dando resposta a Deus. Ele não está dando resposta ao rei. Ele está dando resposta a Deus. Toda intercessão é para com Deus, é perante a Deus, é perante ao Todo-Poderoso, ao Criador do universo. Nenhuma intercessão é perante aos homens. Nenhuma intercessão é perante aos homens. Toda a intercessão é perante a Deus. Aleluia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aleluia. E eu, teu Deus, que te vejo em secreto, é para com Deus. Voltando aqui, no versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Não. Versículo 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Tá. Edificar. Edifique. Não pode ser. Ela já foi edificada. Deveria ser reedificada. Reedificar. O meu tá edifique. Na minha tá Versículo reconstrua. 6. Reconstrua, né? Ser construído. Reconstrua. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, aprontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue em Judá.
como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Quando você intercede diante de Deus, é Deus que responde. O rei fez segundo a mão de Deus sobre Neemias. A intercessão, ela move, mas ela também desperta os inimigos. Toda intercessão diante de Deus move o mundo, o reino, as pessoas, a causa ao reino dele, ao favor dos seus, mas também desperta os inimigos. Para Moisés foram prolongados muitíssimos anos no deserto. E Moisés não parou de interceder pelo povo. Para Neemias, Sanbalaque e Tobias se levantaram como inimigos dele. No versículo 4, no capítulo 4, no seu versículo 1, Neemias já está em Jerusalém, já está trabalhando. Deus levantou pessoas para assim ajudar a Neemias a edificar ou reconstruir Jerusalém. Mas o inimigo também se moveu e se levanta. Dentro do ambiente de intercessão, trabalho, compromisso e entrega, o inimigo se levanta. Não é fora do ambiente, é dentro do ambiente da intercessão que o inimigo se levanta. É dentro do inimigo da intercessão, do seu trabalho, do seu compromisso com Deus, que o inimigo se levanta. Ele não vai se levantar fora. Ah, estou orando tanto pelo meu casamento. O inimigo vai se levantar lá. Ah, eu tenho orado tanto pelos meus filhos. O inimigo se levanta dentro do ambiente. E olha lá, Neemias capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó pedras que foram queimadas? O inimigo vai começar a te fazer duvidar do que Deus colocou para você interceder. O inimigo vai começar a dizer assim, mas isso daqui já está destruído. Meu Deus! Isso daqui já está acabado. Isso daqui é ruína. Se fosse um papel, isso daqui já é um papel rasgado, não daria para mais nada. O que você pode fazer com isso? A chacota vai vir. Ele vai se levantar. Ele vai começar a fazer duvidar do que Deus colocou nas tuas mãos, do que Deus te moveu a fazer, a trabalhar, a orar, a chorar, a jejuar, a se comprometer. E é por isso que a intercessão sem a perseverança é incompleta. Se você não perseverar em jejuar, se você não perseverar em orar, se você não perseverar em se comprometer com Deus e com a palavra dele, com o trabalho, vai morrer no ambiente da intercessão. Meu Deus! No versículo 3, eu vou fazer a leitura do 3 até o 6, ainda no capítulo 4, olha o que Sanbalate e Tobias faz. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Ouve, ó nosso Deus, somos tão desprezados, e que caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não te cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te irritam defronte dos edificadores.
Assim edificamos o muro, todo o muro se cerrou, até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Eles estão orando, clamando, Aleluia. e o coração está inclinado Oh, ao trabalho. glórias. Intercessão é joelhos dobrados, mãos firmes, Oh, coração aleluia. inclinado. Ânimo. Persevera. Meu Deus. Se fosse fácil, ele não diria: Moisés, tem de muitíssimo. A Josué, tem de bom ânimo. Se fosse fácil, ele não diria de novo: tem de muitíssimo bom ânimo. Continuou eles edificando, reedificando e edificando Jerusalém. Eles não pararam. E o inimigo também não. Quando chega no versículo 7, e sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdotitas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Eles já estavam irados, iraram-se mais. No ambiente de trabalho, no ambiente de intercessão, no ambiente da entrega, no ambiente da fé, no ambiente das suas mãos inclinadas, entregando o teu dízimo, entregando a tua oferta, crendo, trabalhando em prol dos teus, da tua casa, da tua família, da cidade que é o teu lar, da igreja que é o teu lar, o inimigo vai se irar muitíssimo. Meu Deus. Sabe por quê? Tudo que é de Deus, o inimigo tem prazer em destruir. É verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés não aceitou avançar sem o povo. Moisés não aceitou avançar sem o povo. Deus falou: vou fazer de ti uma nação maior do que este povo. Moisés: não, Senhor. Ele não aceitou avançar sem este povo. E hoje estamos falhando porque queremos avançar sozinho quando algo nos dá problema. Estamos falhando porque não queremos trabalhar. Queremos nos acomodar, nos deixar simplesmente incompletos, só orando ou só jejuando, porque trabalhar cansa demais. Sem compromisso, não tem nenhum relacionamento que dure. Então, se hoje o meu compromisso com Deus é incompleto, a minha fé não vai durar. Se hoje o meu compromisso com Deus é só até aqui, quando vier uma prova, eu vou ser vencida por Satanás, pelas forças malignas, pelo inimigo que se ira contra mim. Se eu for incompleta na presença do Senhor, não vou conseguir perseverar diante da dificuldade. Intercessão não é só oração. Trabalho, persevera, se comprometa, tenha as mãos firmes, joelhos dobrados, ainda que com lágrimas nos olhos. Ora, jejua, trabalha, persevera. Deus não nos chamou para um sacerdócio, para uma família, para um casamento, para uma igreja, para um ministério de passividade, de inércia, e sim de trabalho, de compromisso, de oração, de jejuns, de perseverança, que não abre mãos de outros, até mesmo que Deus diga, é causa perdida. Moisés disse: não, Senhor, é o teu povo, tu fez esse povo subir e avançar. Para de desacreditar. Para de desacreditar quando tudo não vai bem. Aquele povo também estava contra Moisés e contra Deus. Jerusalém já estava toda fendida. E mesmo fendido, o inimigo ficou incomodado com a cidade destruída. Se não valer a pena,
o inimigo não se manifesta, mas quando se existe manifestação de um inimigo, é porque Deus quer o seu trabalho. Glória. Persevera. Aleluia. Para de desacreditar. Avançou Neemias na construção da cidade. E se atentamente a gente observar, quando chega ali no capítulo 6, no seu versículo 1, sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Sambalate, Gésem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Eita Deus! Estava sem porta, ainda não estava totalmente segura e o inimigo não desistiu. Todo passo que você der, ele vai se levantar. Todo avanço em oração, em jejum, em trabalho, em compromisso com o Senhor, ele vai se levantar. A intercessão não pode ser incompleta. Não podemos ser mais servos incompletos, servos pela metade, servos passivos, servos que ficam inertes, flutuando, vazios como balão, achando que estamos avançando. Servos Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Temos de ser servos compromissados. Intercessores requer não somente oração, e sim joelhos dobrados, mãos firmes, compromisso, perseverança. Ainda que com lágrima, não deixe o choro embaçar. O seu compromisso é com Deus. Ninguém é uma causa perdida. Confia no Senhor e espera. O inimigo se levanta, não é contra ti, é contra o que Deus tem. Deserto, minha alma está, muitas razões para desistir, que vontade de chorar, mas eu sei não devo descansar as mãos, pois quem insiste semeia, ainda que chorando, voltará trazendo consigo seus molhos cantando, semeando com lágrimas, com um rio nos olhos, sem descansar as mãos, semeando com lágrimas. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Eu sei, colherão. Como um deserto, minha alma está, muitas razões para desistir, que vontade de chorar, mas eu sei não devo descansar as mãos. Diga, pois quem insiste semeia, pois quem insiste semeia, ainda
levando a preciosa semente, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Se você crê, aplauda o nome do Senhor. Oh, aplauda o nome dele. Aleluia. Oh. E não se esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ainda dá tempo, corre lá, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Que essa palavra hoje atinja todo intercessor pai, intercessor mãe, intercessor sacerdote, pastor, todo intercessor diácono, todo intercessor que louva, todo intercessor, homem, mulher, na presença do Senhor. Ora, chora, jejua, mas trabalha. Trabalha, se comprometa com o Senhor. O compromisso de Moisés não era com o povo, era com o Senhor. Trabalha, trabalha e persevera no que o Senhor te entregou. Persevera, tem de bom ânimo. Pai, que toda honra, toda glória sejam dada a Ti. Não nos falte fé para avançar. Não nos falte, Senhor, forças para trabalhar. Dai-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos, Senhor, sabedoria. Dá-nos disposição para o trabalho. Que enxerguemos, Senhor, a Tua obra completa na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa vizinhança, Senhor. Que enxerguemos a Tua obra completa, a Tua cidade edificada, Senhor, no nosso lar. A Tua cidade edificada no nosso ministério, nos nossos filhos, no nosso marido, na nossa esposa. Senhor, que possamos enxergar o que o Senhor enxerga para nós. Amém. Que possamos enxergar, Senhor, com os olhos selados em Ti, o que o Senhor enxerga. Alinha o Teu povo com a Tua vontade. Amém. Dá bom ânimo, Senhor, ao Teu povo para trabalhar, para se inclinar ao trabalho na obra do Senhor. Com essa oração. Dá bom ânimo, Senhor, e nos faz crer que o Senhor vem. Que o Seu povo não descanse mais, mas sim trabalhe. Chore, ore, jejue, se comprometa mais e mais. E que se prepare, Senhor, porque o Senhor vem. Eu sei que os lares serão edificados. Aleluia. Eu posso ver, Senhor, lares edificados no Senhor. Eu creio. Eu posso ver que os planos de ataques do maligno nos casamentos serão frustrados. O Seu povo vai trabalhar e entender a Tua palavra. Não mais veremos jovens sendo pervertidos, Senhor, sendo corrompidos pelo século, pela moda, pelo mundo, pelo modismo. Os jovens Te adorarão em espírito e em verdade. E o vigor dos jovens serão aprender a trabalhar para o Senhor e entregar, Senhor, o Teu caminho, a Tua verdade, em Te adorar. Os ministérios não mais fecharão por escândalo, Senhor. Não mais. Que o Senhor desperte os Teus. Em nome de Jesus. Que o Senhor desperte os Teus. E nos ponha, Senhor, bom ânimo para trabalhar. Compromisso com o Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo nos ensine a interceder com gemidos inexprimíveis, para que cada oração chegue ao Teu altar, para que cada vida alcance, Senhor, resposta de orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.